filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. É algo muito, digamos assim, pessoal. A nossa resposta para com o Senhor. E nessa resposta nós nos colocamos, literalmente, ou no grupo dos gentios, ou no grupo dos judeus. Saibamos que ambos, digamos assim, se encontram de certa forma errados. Porque o primeiro disse, não vou, mas vai. O segundo disse que vai e não foi. Existe uma, digamos assim, discordância entre o homem interno e o homem externo, ou o homem externo e o homem interno. Nos gentios, aqueles que dizem, não vou, mas depois vai, são as pessoas que têm pouca inteligência, são pouco, não têm muita agudeza intelectual, mas têm boa vontade, são bem intencionados. E isso hoje em dia nós podemos ver. Boas intenções, mas não são muito inteligentes. Mas também temos os judeus, que têm as Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras os tornam sábios, mas têm uma má vontade. Ambos estão errados. Mas assim, errados é que nós somos chamados para a vinha do Senhor. Porque o Senhor veio para curar os enfermos, não os sãos. Aquele que está tudo certinho, não precisa mais. Mas aqueles que precisam são os gentios ou são judeus. Como antigamente, a história também se repete hoje. Vamos trabalhar na vinha do Senhor. E qual é o trabalho que nós realizamos na vinha do Senhor? De uma forma, num sentido lato, por vinha nós entendemos a igreja. E num sentido particular, os Escritos nos ensinam que é a mente do homem. É o pensamento do homem. Num sentido lato, por vinha nós entendemos a igreja. E num sentido particular são os pensamentos. É ali que nós trabalhamos. Num sentido lato, nós podemos ver o Senhor trabalhando na vinha. O trabalho que o Senhor fez na igreja é expulsar os mercadores do templo. Expulsar da igreja, digamos assim, tudo, né, que vem para destruir as verdades. Diz que o Senhor, no versículo para frente, né, no capítulo 21 também de Mateus, verso 12 em diante, onde se fala da purificação do templo. Diz que o Senhor entrou e expulsou os mercadores do templo. Isso no sentido lato. Um sentido lato que nós também podemos estar vigiando quanto à igreja. Para que nenhum, digamos assim, desses comportamentos que existia lá naquela igreja que o Senhor expulsou, também não existe na nova igreja. E num pensamento particular, a limpeza do templo, diz assim, é a casa de meu pai, é casa de oração. E o Senhor ensina como deve ser feito uma oração. Quando orares, entra no teu quarto e em silêncio, né, ora ao Pai que te ouve desde o interno. Esse tipo de trabalho na vinha é no sentido particular. Aprimorar a nossa oração e vigiar a nossa igreja, uns a uns, se protegendo como irmãos, né? Então sempre tentando, né, que o interno que eu falo seja algo, né, se o externo que eu falo,
seja algo que vem do interno. O interno e externo, externo e interno, eles têm que estar em harmonia. E esse trabalho é para ser feito hoje. Significa que, por hoje, no sentido espiritual, significa sempre. Hoje, eternamente. Porque aqueles que entram na vinha do Senhor são aqueles que optaram por ser regenerados. Aqueles que entram na vinha do Senhor, aqueles que optaram por mudar. Todos são chamados para esse trabalho. Mas, como que entraram ao trabalho da vinha? Não é assim, eu quero entrar e que é aceito no trabalho da vinha. Não é não. Não é só querer entrar e já entra atropelando e vai querendo fazer coisas. Não é assim que se entra na vinha do Senhor. Diz que aqueles homens, aquele filho que disse, não vou, mas depois disse, se arrependeu e foi. Então a palavra se arrependeu é para ser entendida. Quais são os passos do arrependimento para sermos considerados como trabalhadores de vinha? É para deixar de ser aquele publicano? É para deixar de ser aquela pessoa de rua? Para se arrepender e depois ser admitidos como trabalhadores da vinha. E disse o Senhor que esses publicanos, quando ouviram a palavra de João Batista, quando esses publicanos, homens de rua, ouviram a palavra de João Batista, que representa o sentido literal, eles creram. Eles creram. Então cabe a nós termos essa habilidade. Não esperemos que entrem aqui na igreja homens prontos para se apresentarem dignamente na Santa Ceia, não. Vão entrar por essa porta publicanos e meretrizes, homens e mulheres, digamos assim, mundanos, mas disse o Senhor que é a sua palavra que converte um lobo em ovelha, um dragão em cordeiro, uma serpente em pomba, aquele orgulho em mansidão, aquela petulância em obediência, né? Aquele falar alto, fala manso. Percebe? Então todos são chamados para essa vida. Basta querer ter boa vontade, que aqui todos os irmãos estão abertos para receber isso. Então, quando isso acontece, né, a vinha do Senhor tem mais trabalhadores. Porque o trabalho é árduo, a seara, como fala o Senhor, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Né? Então, essas pessoas que vão entrando para a igreja, justamente eles vão se converter em trabalhadores. E o Senhor que está chamando, não somos nem nós. Quem somos nós para destratar alguém que... Quem somos nós se o Senhor está chamando? Então, cabe a nós, digamos assim, pessoas que conhecem a palavra, e mais ainda, pessoas que conhecem no sentido espiritual, né? Num sentido lato, qual é a minha relação com a igreja, num sentido lato, como que isso eu administro no meu pensamento. Se os homens daquela época olharam para o Senhor Jesus e ainda assim reclamaram, não reconheceram a autoridade divina da majestade do Filho de Deus, Deus encarnado, com que autoridade a doutrina da nova igreja fala as verdades para as outras igrejas? Com que autoridade? Com a mesma autoridade que o Senhor Jesus expulsou aos mercadores do templo. A doutrina da nova igreja fala os erros da igreja precedente. E essa autoridade tem que ser aceita por cada um de nós.
Dessa forma, nós nos tornamos, digamos assim, mensageiros da verdade. Sabe que coisa é ser um mensageiro da verdade? É um anjo aqui na terra. Porque o anjo é anjo somente porque ele leva a verdade. A função onde ele se desenvolve pode ser um Gabriel, pode ser um Miguel, pode ser um Rafael, mas ele é um anjo da verdade. Aplicado em diferentes, digamos assim, atividades, mas é um anjo da verdade. E para isso nós somos chamados, né? Com que autoridade cada um de nós pensa, né? Que a doutrina da nova igreja fala do divino humano do Senhor. Com que autoridade os livros da nova igreja falam que esta doutrina é o segundo advento. Com que autoridade? Está claro isso em nós? Se o erro da igreja precedente não compreendeu, disse que a igreja precedente não compreendeu por 3 motivos, como nós lemos no Verdadeira Religião Cristã 358. Primeiro, porque eles não entenderam o que é a Trindade. Segundo, porque eles não tinham um conceito justo sobre quem é Deus, quem é o Senhor. E terceiro, porque confunderam a paixão da cruz com a redenção. Qual é a nossa definição sobre esses 3 pontos? A resposta para esses 3 pontos nos vai colocar entre os judeus, ou entre os gentios, ou entre os trabalhadores da vinha. Porque para ser trabalhador de vinha, estes 3 pontos têm que estar resolvidos. Para ser trabalhador, para ser considerado dentro da vinha, para expulsar os mercadores do templo, para reformar e regenerar nosso entendimento e nosso coração, os 3 pontos acerca da Trindade, acerca da ideia justa de Deus e acerca o conceito claro acerca do que coisa é redenção, isso tem que estar bem resolvido. Com isso bem resolvido, e a cada um de nós pode ser considerado trabalhador da vinha do Senhor do segundo advento. A importância, né? Por isso estou falando que muitas vezes a boa intenção não é suficiente. A boa intenção tem que ser treinada. A boa intenção tem que ser preparada, instruída, para ser um bom trabalhador da vinha. Porque se um trabalhador assim inexperiente entra na vinha do Senhor, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Então, para isso que estamos nesta casa, para sermos instruídos na verdade do Senhor, para isso que estamos nesta casa, toda quarta-feira estudando no possível, para sermos melhores trabalhadores da vinha, e no momento certo, o próprio Senhor está pronto. Então, filho, vai trabalhar na minha vinha, hoje, preciso de você, hoje, filho. Aí nós vamos dar, sim, Senhor, vou, e faço uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço, entre o que eu penso e o que eu sinto, né? O que minha boca fala é o que eu já estou fazendo. Então fica equilibrado. Já não sou aquele que fala não vou e depois vou, ou digo que vou e depois não vou. Esses que estão sendo chamados. Mas o trabalhador da vinha não tem essas 2 respostas, não. O trabalhador da vinha disse, vou e vou.